Rádio Clube Medicina e Saúde, um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, uma excelente manhã de sábado. Hoje é dia 21 de abril de 2023, manhã linda, dia 22. Eu estou presa no dia 21. Eu estou presa no dia 21, que era feriado. Hoje é dia 22 de abril, manhã linda de outono, céu claro, sem previsão de chuvas e a temperatura é de 13 graus. Você que está nos acompanhando pelo bom e velho radinho 100.9 FM ou você que está aí nas nossas plataformas digitais, muito obrigada pelo carinho e audiência nesta manhã de sábado. Olha só, nós estamos no ar com Medicina e Saúde, agora são 8h01 e o nosso convidado de hoje é o Dr. Rogério Chimirri Pérez, ele que é cirurgião plástico, e você pode interagir com a gente, tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas aí, e o nosso canal é o WhatsApp 459 99 55 9899. E também estamos ao vivo no rádio, no Facebook, em nosso portal clube.com e também em aplicativos. Conto com o seu carinho, com a sua audiência, tire todas as suas dúvidas, interaja com a gente aqui com o doutor. Doutor Rogério, que prazer, que alegria recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz. O doutor Rogério é muito simpático, muito simpático. Lá nas suas redes sociais eu acho que o senhor é um pouco mais sério, assim, passa a impressão de ser mais sério. Mas o doutor Rogério é muito simpático, muito querido também. Seja muito bem-vindo, que prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Olha só, para você que está em nossa companhia, então fique atento, porque hoje o Dr. Rogério vai ficar 1 hora inteirinho conosco e a gente vai tirar todas as dúvidas, muitas perguntas. A gente estava em off aqui conversando, o Dr. Rogério disse assim, até tal pergunta já deu 1 hora. Eu disse, então bora lá, porque tem papo gostoso aí para acontecer. Dr. Rogério, eu queria que o senhor começasse contando para a gente aonde o senhor nasceu e qual foi a universidade que o senhor cursou medicina. Ok. Eu nasci em Maringá, aqui no Paraná, no norte do estado. Linda cidade. Linda. Mas eu morei num monte de lugar. Meu pai trabalhava numa empresa, uma cerealista. Então, era transferido, eu morei em vários lugares. Interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, na Federal de Rio Grande. Me formei em 97. Já tô velhinho. E aí fiz mais 5 anos de residência. Fiz 2 anos de residência no Rio de Janeiro. E 3 anos em São José do Rio Preto, em São Paulo. De cirurgia plástica daí. Tá? Então eu fiz cirurgia geral antes, que é obrigatória, e depois cirurgia plástica. Doutor, e por que o senhor escolheu medicina? Então, na minha família não tinha nenhum médico, né? E quando eu estava fazendo o segundo grau, eu comecei a trabalhar cedo. E trabalhava num banco, chamava Banco Bandeirantes na época. Fechou já. E tinha vários clientes médicos lá no banco. E a gente conversava com eles, acabava conversando, e eu acabei gostando da medicina e fazendo já o segundo grau, acabei estudando num colégio, que era um colégio que tinha cursinho, e aí conheci alguns professores de cursinho, e enfim, me estimularam a fazer medicina, eu já estava gostando do negócio, e aí entrei nessa área. Entrei querendo ser pediatra, na verdade, eu achava bem legal, eu gosto muito de criança até hoje. Mas daí durante um estágio de pediatria no 3º ano eu acabei conhecendo o cirurgião plástico e aí me apaixonei por esse outro lado e a coisa andou. E acabou indo para essa área. Exatamente, era essa a pergunta que eu ia dizer. Qual é o momento que nasceu esse desejo de cirurgia plástica? Porque assim, não falando que o senhor é velhinho, o senhor já disse isso, não fale mais isso, o senhor não é velhinho de jeito nenhum, mas assim, pelo fato do tempo que o senhor atua aqui em Foz do Iguaçu, o senhor já está há muito tempo já trabalhando. 20 anos algum aqui tempo, né, doutor? 20 anos. Então, quando você entra na faculdade, você entra meio perdido, né? Você não tem exatamente uma noção de tudo que é a medicina, né? E a medicina, principalmente hoje em dia, é uma coisa bastante complexa. Verdade. Eu acho que as subespecialidades, você tem especialidades dentro das especialidades, então fica difícil. Minha filha está fazendo medicina agora, lá em Curitiba.
E ela tá perdida, cada vez que ela passa por uma área, ela acha que vai ser aquilo. Dizer isso, eu nasci pra isso, não, mas espera. Mas tem uma hora que um negócio você se apaixona, acho que é meio como você se apaixonar pela sua esposa, né? Acho que é um negócio que você fala, putz, esse negócio é um negócio pra minha vida. E quando eu tava fazendo esse estágio de pediatria, que eu conheci esse plástico, nós fomos operar uma criança, ele me chamou pra ajudar. E eu achei muito legal aquilo, então foi uma paixão, assim, um negócio que se desperta, eu gosto muito de cirurgia. E aí assim, não tem muito uma explicação, é meio um amor à primeira vista. Assim. Pronto, deu uma ótima resposta, doutor. E agora, por que escolheu Foz do Iguaçu, já que o senhor é um maringaense, se formou e disse, não, agora eu vou para Foz. Por que Foz do Iguaçu, então, doutor? Quando eu fiz, eu fiz faculdade do Rio Grande do Sul, eu sempre gostei da região sul do Brasil, até porque eu gosto um pouco mais do climinha frio. Foz tem esse verãozão louco que a gente tem, mas no meio de abril até novembro ele tem uma temperatura amena. Verdade. Então isso é uma das coisas que eu gosto daqui, né? Mas quando eu estava fazendo a residência de cirurgia plástica, eu fiz em São José do Rio Preto e tinha um colega aqui de Foz, Dr. Zé Antônio Pires, que é um pouco mais antigo que eu aqui ainda, e que ele fez em São José do Rio Preto também. Então eu acabei entrando em contato com ele no final da residência e ele me chamou para vir para cá para trabalhar na Santa Casa na época. Saudosa Santa Casa. Saudosa, né? Santa Casa, verdade. Quando eu cheguei aqui, a Santa Casa ainda funcionava aos trancos e barrancos, né? Porque já estava... foi 2003, a Santa Casa fechou no final de 2004. Eu cheguei começo de 2003. Então eu trabalhei 2 anos quase na Santa Casa. Sim. Já bem combalida, tadinha da Santa Casa, sofreu muito com o SUS, né? Principalmente aqui no Brasil. É complicado trabalhar com o sistema público de saúde, né? Mas trabalhei na Santa Casa e depois trabalhei em todos os hospitais da cidade aqui, menos no Hospital Municipal, que veio depois, né? Sim. E hoje eu estou no Costa Cavalcante só. Hoje atua no Costa Cavalcante. Doutor, quanto tempo o senhor está, então, Fosse, cuidando só da cirurgia plástica, trabalhando nessa área de cirurgia plástica? Desde que eu cheguei, eu trabalho só com cirurgia plástica, né? É lógico, quando eu cheguei em 2013, então são 20 anos, né? Sim. Acabou de fazer 20 anos, na verdade, agora em abril. Minha esposa chegou grávida aqui com quase 8 meses de gestação. Olha. Então minha filha nasceu aqui no mês seguinte que eu cheguei. Meio uma iguaçuense. É uma iguaçuense. Ah, querido. E então esse tempo todo, né, trabalhando dentro da cirurgia plástica, é uma coisa que eu gosto muito, é muito gratificante. E quais são as suas especialidades e com os avanços tecnológicos, doutor, eu queria que o senhor contasse para a gente, tanto na área da medicina quanto dos médicos, como que contribui tudo isso para a cirurgia plástica e como o senhor tem se atualizado dentro disso? Como é que o senhor consegue se atualizar dentro de toda essa correria do dia a dia, de cirurgias, de marido? Também aí a gente vê que o senhor está nas redes sociais, sempre trazendo muitos esclarecimentos. Eu queria que o senhor contasse para a gente como que funciona isso. A medicina evolui muito rápido, né? Assim, principalmente nos últimos 30 anos, a medicina evoluiu, mudou muito. Quando eu terminei a residência, por exemplo, em 2002, no final de 2002 terminei a residência, o que a gente fazia na residência em 2002, a gente não faz mais quase nada. E às vezes a gente pensa assim, que 20 anos é muito tempo, e medicina não é muito tempo de evolução, mas muda muito. Então a lipoaspiração, por exemplo, eu estava falando com você aqui em off, surgiu em 82 e foi começar a ser mais divulgado em 86 até 90 e ainda tinha muita coisa dando errado. Lipoaspiração era uma cirurgia que não funcionava muito bem, causava até óbitos naquela época, porque acabava lipando demais. Então de 2000 para frente que a coisa começou a andar. E hoje a lipoaspiração já é uma cirurgia muito mais segura, muito mais tranquila de fazer, porque mudou muito. Mudaram os métodos, mudaram os equipamentos. Hoje nós temos equipamentos em lipoaspiração que a gente nem imaginava ter há 20 anos atrás, né? Sim. E isso vale para prótese de mama, para abdominoplastia, para todas as cirurgias, né? E a coisa está ficando tem tanta inovação chegando tão rápido, que nós estamos tendo subespecializações dentro da cirurgia plástica e estética. Então nós temos a cirurgia plástica reparadora, a cirurgia plástica e estética. Eu, desde 2005, 2006, eu faço basicamente cirurgia plástica e estética, apesar de a gente fazer alguma coisa reparadora sempre. E dentro da cirurgia plástica e estética, hoje, por exemplo, tem um cirurgião que só faz rinoplastia. Tem cirurgião que só faz prótese de mama. Se especializou só em uma área. Rinoplastia mesmo é uma cirurgia que evoluiu muito e que hoje você tem que se manter atualizado quase que cada 6 meses, tem que fazer uma nova atualização, porque tem coisa surgindo nova.
próteses de mama, elas são muito mais seguras hoje do que eram há 30 anos atrás. Você coloca uma prótese que fica praticamente pro resto da vida, né? Então você tem que estar antenando sempre, entrando, e talvez vai chegar um ponto que a gente nem vai conseguir mais trabalhar com todas as áreas da cirurgia estética. A gente vai ter que escolher uma área específica. Por exemplo, eu gosto muito de mama, de fazer mamoplastia, de fazer prótese de mama, de fazer cirurgias relacionadas à mama. Sim. E você acaba ficando meio que especialista nessa área, né? Abdominoplastia eu faço bastante, a cirurgia corporal, né? Então você acaba que o paciente vai vindo por você, atraído por esse tipo de cirurgia, né? E você tem que estar especializando sempre, né? Tá mudando sempre. Então, sempre está fazendo curso, pelo menos cada uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano você tem que ir num congresso ou num curso diferente. E às vezes você avança e volta um pouquinho, né? Porque você sabe que tudo que é avanço, às vezes você dá 3 passos para frente e um passinho para trás. Sim. Né? E em medicina é assim também. Às vezes é uma técnica que surgiu, você começa a usar, não funcionou bem. Vamos voltar um pouquinho e vamos partir para um pouquinho para o outro lado. A gente aprende todo dia. Né? Por isso que eu acho que escolher um cirurgião que já tem uma caminhada de mais tempo, de conhecimento, porque já usou várias técnicas, quando viu uma nova, também não vai se deslumbrar, né, doutor? É dentro desse padrão. Dizia um que a gente professor pode meu pensar. que você não deve ser o último e nem deve ser o primeiro quando surge uma técnica nova em cirurgia, né? Porque quando você é o primeiro, você está arriscando muito. Se você deixar por último, o pessoal te passa, né? Já foi. Então você tem que estar ali sempre antenado mais ou menos para que as coisas aconteçam. E a experiência, tem um ditado que diz que o diabo ele não é esperto porque ele é o diabo, ele é esperto porque ele é velho. Gostei. Mas assim, a experiência te traz muita coisa, te traz assim, quando você chega, na verdade, a gente tem fases, né? Como aprender a dirigir, né? Quando você aprende a dirigir, você começa a dirigir, você tá com medo, você tá, né? Passa um ano ali, você já tá achando que sabe dirigir pra caramba, Sim, aí você sai correndo, já sai fazendo curva, aí você bate o carro. Aí você fala, poxa vida, não é... Então, na cirurgia também, na medicina também. Você chega, sai da faculdade, você acha que você sabe tudo, e você vai... Com o tempo você vai vendo que a coisa não é bem assim. E experiência, não tem nada que substitui experiência. E isso a gente vê na prática geral em todas as áreas. Né? Se você vai pegar um pintor de automóveis, se você vai pegar um músico, se você vai pegar um médico, a experiência te traz muita carga. Né? Sim. Você aprende muita coisa operando todos os dias, fazendo todos os dias a mesma coisa. Né? Eu estou aqui há 20 anos, tem 13 mil cirurgias aí, 13 mil pacientes operados no currículo. É bastante coisa. Você tem que aprender. Bastante. Não é possível que você não aprendeu com esse Sim, tempo. não, Né? não Então, tem essa como, experiência né, eu acho que é fundamental para dar segurança para você. E você nunca sabe tudo, lógico. Né? Hoje você não pode botar um paciente na mesa e falar para ele, essa cirurgia é isenta de riscos. Sim. Não existe cirurgia isenta de riscos. Mas existem maneiras de você diminuir esses riscos a um ponto que se torne uma coisa quase desprezível a chance de você ter uma complicação séria numa cirurgia. Né? Isso é possível. Tá? Agora, falar para você é completamente isento, infelizmente não. Né? Mas a gente está muito próximo de chegar a falar, tem 99,9% de chance de você fazer a cirurgia e sair bem. Né? Fisicamente falando, mentalmente falando, etc. Perfeito. Doutor, em relação a todas essas novidades que surgem no mercado, o senhor falou aí dos cursos, o senhor falou da tecnologia que tem hoje em aparelhos, tem medicamentos também, aí tem também o pós-operatório, e isso envolve toda uma grande equipe, que eu gostaria até que o doutor falasse um pouco em relação a isso, como que é a pessoa que está nos ouvindo agora, está em casa, está na dúvida, começou a fazer as suas pesquisas e está meio perdido, porque a rede social ela trouxe isso pra gente, né? Deixa a gente muito perdido. Existe uma padronização também. Pega uma revista do doutor, eu quero esse abdômen aqui, né? E tá lá gordinha. Mas eu ouvi falar que vai me desenhar, vai me deixar toda com gominho, porque faz para todo mundo assim. Eu queria que o senhor desenrolasse um pouco esse retrosa aí pra gente, para quem está em casa nos ouvindo, quem está aí no seu carro nos acompanhando, e até mesmo que não vai conseguir escutar ou nos assistir, mas depois vai ficar gravado lá, e é um profissional que está 20 anos em Foz do Iguaçu, então eu acho que já tem experiência suficiente para dizer, olha, o procedimento começa assim, que você deve fazer. A primeira coisa, o primeiro contato que a gente tem com o paciente, que é aquela consultinha ali, a consulta médica, é um contato que você tem que ter, primeiro de tudo, você tem que ter uma empatia bilateral. Eu tenho que
gostar do paciente, né? Entender que aquele paciente ali é um paciente bom para eu fazer e ele tem que gostar de mim e confiar em mim. Então tem que ter uma confiança bilateral, tem que ter essa empatia, né? Que a gente chama de relação médico-paciente. Isso é extremamente importante. Esse é o passo inicial para que a gente possa conduzir uma cirurgia de uma maneira adequada, né? Então, o primeiro passo, eu vou avaliar o paciente e tirar algumas fantasias, porque o paciente chega no consultório cheio de fantasia. O paciente chega no consultório achando que ele vai operar o nariz, ficar o nariz do Brad Pitt, sei lá. O paciente chega no consultório gordinho achando que vai emagrecer. O paciente chega com pós-bariátrico, por exemplo, que é um paciente que tem muita flacidez, que tem muito... Ele chega achando que vai ficar com um corpo perfeito, sem cicatrizes. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui em Foz, os pacientes que nós tínhamos poucos cirurgiões plásticos, ainda não era uma coisa tão divulgada. O paciente chegava no consultório achando que cirurgia plástica não deixava cicatriz, por exemplo, né? E toda a cirurgia fica cicatriz, né? Hoje a gente consegue tratar a cicatriz de uma maneira bastante adequada e consegue minimizar a cicatriz na maior parte dos casos, mas existem cicatrizações ruins, existem queloides, existe uma série de coisas. Então você tem que tirar essa fantasia primeiro da cabeça do paciente, que é muito comum ele chegar, entender que o paciente está preparado para a cirurgia, psicologicamente principalmente e fisicamente também. Tem paciente que chega lá, por exemplo, o marido que largou da mulher e agora quer ficar jovem de repente para... né, tipo, voltei para a pista, doutor. Quero dar uma repaginada. A mulher que largou do marido, a mulher que foi traída, o marido que foi traído, enfim. Você tem que, primeiro, não é uma fase boa para você operar. Adolescente chega muito no consultório, que é um paciente difícil, adolescente, todo mundo passou pela adolescência, sabe o que é, né? E ele chega no consultório, uma menina de 16 anos lá, com depressão, porque tá gordinho, porque não tem peito, porque não sei o quê. Então, filtrou esse paciente, o paciente atende aos requisitos físicos e psicológicos, aí a gente parte para outra etapa. Aí nós vamos solicitar alguns exames. Os pacientes acham que pedir muito exame significa que eu vou ter com um paciente que é o ideal. Não é. Né? Um paciente jovem, um paciente saudável, um paciente que tem uma história boa, às vezes não precisa de pouquíssimos exames, tá? Mas alguns exames são fundamentais, né? Exames de sangue principalmente. Pacientes acima de 40 anos ou que tem alguma história clínica de alteração, por exemplo, pressão alta, precisam de fazer avaliação cardiológica e exames de mama eventualmente, um ultrassom eventualmente. Então é lógico, a gente vai determinar isso, fez os exames, tá tudo ok, nós vamos marcar a cirurgia. E aí que vem uma parte importante, que é você fazer a cirurgia dentro de um lugar, dentro de um ambiente que te ofereça segurança. Como eu falei do ditado do diabo que é esperto, porque não é porque é o diabo, meu filho é velho, porque já tem muito tempo de estrada. Quando a gente vai ficando mais experiente, a gente quer operar no melhor lugar possível, num lugar mais seguro, né? Então, escolher um ambiente hospitalar que te ofereça segurança, porque um hospital que tem uma equipe boa, a equipe que trabalha com a gente, eu tenho minha própria equipe, instrumentadora, secretárias, etc., enfermeiras. Anestesistas. Mas a equipe do hospital de anestesistas, por exemplo, geralmente é uma equipe do hospital. Sim, do Costa. E a gente tem que confiar plenamente nessa equipe, porque a anestesia é uma parte fundamental da cirurgia. É o cara que vai desligar e religar o ser humano de volta, né? Exatamente. Doutor? Você vai colocar o paciente num coma, estou colocando entre aspas aqui, não dá para ver, mas que é como se fosse um coma e depois vai trazer esse paciente de volta. Hoje a anestesia evoluiu muito. Nós temos condições de fazer uma anestesia que você dorme em 1 minuto, terminou a cirurgia, você acorda em 5 minutos no máximo. As medicações, há 30 anos atrás, você fazia uma cirurgia, você demorava 3 horas para acordar e ficava o dia inteiro, grog, enfim. E sem contar nas repercussões. Hoje nós temos condições de monitorar o paciente e manter ele estável a cirurgia inteira de uma maneira segura, de uma maneira controlada. Então, escolher o profissional primeiro que vai te operar, depois escolher a equipe que está em volta desse profissional. Tudo isso é muito importante para que você tenha segurança no procedimento. Como eu disse, não tem como eu dar 100% de segurança no procedimento, mas a gente pode chegar numa coisa muito próxima disso, né? Perfeito. E ainda depois tem todo o pós-operatório, né, o pós-operatório é outra etapa. É uma etapa que às vezes envolve massagens, às vezes envolve uso de cintas. E principalmente, mas o mais principal, o mais importante de tudo, são as recomendações, assim. Então, às vezes o paciente faz a cirurgia, vou sair dirigindo. Hoje tem
uma modinha aí da recuperação em 24 horas, Sim, que as pessoas falam. Gente, não tem recuperação em 24 horas. É uma cirurgia, né? Então, assim, você não vai tratar o teu cabelo, você não vai pintar o cabelo, né? Você vai fazer uma cirurgia. Então, recuperação em 24 horas que a gente fala, e isso que a rede social às vezes acaba nos prejudicando, porque colocam como se o paciente fosse fazer uma cirurgia e 24 horas depois ele estava na academia, estava num baile, estava numa festa. Sim. Não é assim, tá? Você vai fazer uma cirurgia e 24 horas depois você vai estar caminhando, você vai estar tomando banho sozinho, você vai estar voltando à sua vida mais ou menos normal. Mas você precisa seguir algumas recomendações, eventualmente de repousos relativos, que a gente fala, né? Para que a tua cicatrização, para que ocorra tudo bem. Sim. Alguns hábitos, por exemplo, fumar é uma coisa que, graças a Deus, as pessoas estão fumando cada vez menos, mas que é um hábito que prejudica muito a cicatrização, principalmente no pós-operatório. Bebida alcoólica, também você tem que tomar cuidado, enfim, seguir aquelas recomendações que o médico passa é muito importante para você ter uma recuperação adequada, né? O senhor falou ainda de internet, eu me lembro que recentemente eu vi um vídeo que, olha, para sua cicatrização ser muito boa, você não precisa mais hoje dar pontos, você usa uma cola na cirurgia. Então, tem muito isso, né, doutor? E essa disseminação de informações erradas, e aí a pessoa já vai com a cabeça feita, chega no profissional, e daí, doutor? Não, realmente existem assim, tecnologias novas, existem maneiras de você fazer cola cirúrgica, por exemplo. É uma coisa que já surgiu há muitos anos, é uma coisa que existe há muito tempo, mas que não funciona bem para tudo. Né? Não é para todo mundo que é indicado. Né? E também porque assim, ela não tem uma vantagem estética sobre um ponto, por exemplo, normal. Nós temos fios hoje que são absorvíveis, que fornecem uma segurança maior para a cirurgia, para que não ocorra uma deiscência, por exemplo, que é abrir um ponto, né? Que a cola tem muito mais chance de uma deiscência, por exemplo. Então, eventualmente a gente usa cola cirúrgica, mas não é uma coisa de rotina, não é uma coisa que vai mudar a aparência da tua cicatriz. Então, às vezes eles vendem. Hoje a gente vê com rede social as pessoas vendendo ou se vendendo, né? Venha me comprar, eu sou um profissional fora do comum e tal, ou vendendo produtos, ou iludindo, né? Trazendo aquela ilusão que você vai fazer uma coisa diferenciada. Em medicina, não existe nada muito diferenciado que você possa fazer, né? Nada milagroso. Nada milagroso, né? As pessoas trabalham mais ou menos dentro de coisas muito parecidas. Nós estamos sempre nos atualizando justamente para poder fazer as coisas mais modernas, mas não tem muita diferença do que você está fazendo. O que faz diferença realmente é o cuidado do profissional, a ética do profissional, enfim, a experiência do profissional. Mas fazer uma coisa diferente mesmo, a gente vê muito pouco em cirurgia, né? Então, às vezes é muito se vender numa rede social e não é tudo aquilo que a gente acha. É importante, então, as pessoas prestarem bastante atenção, né? Tudo que se vende muito fácil, e principalmente quando falam que algo é milagroso, às vezes a grande maioria é até um desserviço que esse profissional causa trazendo isso, porque a pessoa já vai para o consultório dizendo, chega lá de médico e louco, como diz o outro, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Aí chega lá, não, doutor, o negócio é o seguinte, eu quero ficar com essa barriga, leva uma revista lá e diz, eu quero ficar com essa barriga aqui, e eu fiquei sabendo que nem precisa mais dar ponto, e daqui 24 horas eu já posso sair dirigindo. Exatamente. Porque a cirurgia plástica é um negócio muito fácil de vender. Né? Você vender beleza hoje todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer. Eu vender um produto, por exemplo. A pessoa fala, vou lá na academia, vou ficar 2 anos malhando lá, se eu posso ir lá no cirurgião plástico fazer uma lipoaspiração. Não é assim. Se eu quiser vender dessa maneira, eu vendo de uma maneira muito fácil, né? Porque é muito legal você vender vou aumentar meu peito, vou levantar. Então, vender em cirurgia plástica é muito fácil. Agora, vender com responsabilidade, quer dizer, atender o paciente, indicar a cirurgia correta, ou falar que você não vai operar por algum motivo, porque não está adequado para operar naquele momento, isso é mais complicado. Isso exige um pouco mais de ética, um pouco mais de profissionalismo. E a gente vê hoje as pessoas vendendo um produto de uma maneira quase que empurrando, quase que forçando a pessoa a fazer aquilo. E isso é uma coisa que não é só na cirurgia plástica, a gente vê em tudo, né? As redes sociais hoje forçam a pessoa a ser uma pessoa que ela não é. Né? Você uma vê padronização do ser humano que todo mundo você olha lá aquela pessoa na rede social com filtros, com não sei o quê. Eu mesmo uso filtro, sou a cara feia que eu tô lá na rede social, eu sou esse mesmo.
Mas se você vê a pessoa, você olha e fala, meu Deus, que mulher linda. Aí quando eu chego no consultório, não é aquela mulher, porque ela tá cheia de filtro, tá cheia de coisa. Então tudo é muito artificial hoje. Eu né? uso uma fotinho no meu WhatsApp, toda trabalhada, né? Aí quando eu falo com a pessoa, eu digo, já ser humano, já vou te dizer que essa foto é fake, tá? É toda cheia de Photoshop. Não acredito. É aquela cara feia que tá lá na rede social, sou eu. Doutor, eu sempre no começo quero causar uma boa impressão, né? Daí depois eu desmistifico, digo, mas bem preparado, tá? Não é bem por aí. Sim. Mas esse negócio de rede social é um negócio bem cruel, assim. Eu acho que, do modo geral, acaba mais prejudica do que ajuda. Né? É meio que tem um cardápio lá, né, doutor, em relação de preços, né? O profissional disputa, tapa isso também, né? E oferecendo vantagens que você sabe que, como o senhor disse, depois de um trajeto, de uma caminhada, de uma experiência, você entende, mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Por isso é importante de fazer esse trabalho de educação, de mostrar para o paciente a verdade, porque esse serviço que essas pessoas prestam é um desserviço, na verdade. Eu acho que o paciente que chega no consultório, às vezes, com essa fantasia, que eu falei que a gente tem que tirar essa fantasia, né? Ele chega 90% das vezes de coisa que ele viu em rede social. Chega com revista, chega com foto de blogueira, chega com, enfim... E blogueiro é um negócio que eu tenho muito medo, né? É um negócio que me assusta muito. Sim, verdade. Porque blogueiro vende uns negócios assim, e às vezes a pessoa vira uma celebridade ali sem conhecimento algum do que ela está falando. Isso. E vira uma blogueira porque tem muito seguidor, porque é bonitinha, porque faz um programa cheio de efeito especial, não sei o quê. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, muito cuidado com o blogueiro, com coisa que você olha na internet. Porque 90% é fantasia, não é Tem realidade. muita gente séria, mas também tem muita gente que faz um desserviço, né? Eu uso rede social, eu gosto de falar, de mostrar as coisas e tento ser o mais claro possível, até a gente cria alguma polêmica eventualmente. Mas as pessoas entendem às vezes errado, mas usar de uma maneira... ética, de uma maneira profissional, não é fácil. A rede social é um negócio que às vezes até seduz a pessoa. Exatamente. Né? E por isso vem essa tal da padronização, né? Por exemplo, todo mundo quer pôr uma boca, todo mundo quer pôr um cilião, põe um cabelo, põe a unha, e vai também daí para a parte da estética, da cirurgia plástica, leva para isso também, né? O cílio você vai lá, vai tirar, acabou, tá com o teu cílio lá, pode danificar, mas não vai agredir, né? Normalmente o que eu falo pro paciente, nada mais grave, né? Você faz uma cirurgia, essa cirurgia é pro resto da sua vida. Você fez uma cicatriz, essa cicatriz é pro resto da sua vida. Então você vai fazer uma mamoplastia, você vai fazer uma abdominoplastia, você tem que explicar para o paciente que a ideia é melhorar muito, graças a Deus 99% das vezes melhora muito, mas que você vai carregar uma cicatriz, vai carregar uma prótese, vai carregar uma coisa pro resto da vida. E aquela imagem que o paciente tem que é uma coisa simples ou que é uma coisa reversível, não é assim que funciona. Né? Não dá para você fazer tirar uma mama e depois você vai lá colocar de novo a mama. Né? Você não pode colocar uma prótese e depois achar que quando você tira a prótese vai ficar igual era antes a mama, ela vai ter flacidez ou vai ter outra coisa. Então pensar bem antes de tomar uma decisão, porque é uma decisão para o resto da sua vida. Né? Então chegam muitos pacientes no consultório com essas ilusões que a gente tem que acabar tirando às vezes e colocando na cabeça deles, não é assim, não é a hora, vamos esperar um pouquinho, né? Então... O Dr. Rogério Cherimi Pérez, eu fiz uma cirurgia com ele, para os ouvintes terem uma ideia, eu acho que foi em 2008 que eu fiz foi 2008. Fiz diminuição de mama e cheguei no consultório exatamente como eu estou falando que o povo faz, bem selvagem. Cheguei e disse, doutor, o negócio é o seguinte, quero diminuir, quero colocar um silicone. O doutor olhou para mim, fizemos exame de Ciclau. Não, você não precisa, a gente vai fazer assim, assim. Eu pensei comigo, não falei, mas pensei, mas olha, esse doutor não está querendo meu dinheiro, eu estou querendo fazer um negócio e ele não quer. Você imagina, nós estamos falando isso lá de 2008. Depois de toda essa evolução, o doutor continua com esse pensamento, um excelente profissional, fazendo esse serviço para a comunidade. Doutor, muito obrigado. Espero que o senhor continue muitos anos trabalhando aqui em Foz e ajudando o povo a andar no caminho certo, sem essa loucuragem aí, dessa selvageria que a gente vê por aí. Doutor, me conta. Hoje, lá no seu consultório, qual é o público que mais lhe procura e quais são os tipos de cirurgias mais populares que o senhor tem feito? Tipo, olha, Carl, a gente trabalha mais nesse ramo, chega mais essa dúvida hoje no nosso consultório. Assim, como eu disse, eu faço cirurgia plástica estética do modo geral. Algumas coisas eu não faço, mas implante de cabelo a gente não faz. Algumas áreas específicas, assim.
Mas assim, hoje já foi um público muito mais jovem no meu consultório, mas quando você vai ficando mais velho, você vai operando, você operou a paciente há 20 anos atrás, você reopera ela agora, né? Faz outra coisa, então, enfim. O público hoje, no meu consultório específico, é um público de entre 30 e 50 anos, é a maior parte do meu público. Já foi um público predominantemente feminino, hoje já não é mais. Hoje já tem um público masculino razoável, tem de 15% a 20% de pacientes homens. O homem, hoje, ele se cuida mais, ele começou a ter... Mulher já se cuida mais há muito tempo, né? Sim. Hoje a gente vê mulher com 50 anos com carinha de menina ainda, que a gente não via há 20, 30 anos atrás. E agora o homem começou a querer cuidar também da pele, da aparência. Então, a gente faz muita cirurgia de pálpebra em homem, orelha abano, nariz, lipoaspiração, lifting de face. Essa semana mesmo eu fiz 2 liftings de face em homem, que é uma coisa que a gente não fazia. E o que é um lift de face, doutor? Lifting é uma palavra em inglês que é levantamento, né? Então, lifting de face, lifting de braço, lifting de mama. Falou lift é levantar. Você está levantando alguma coisa. Então, o lifting de face específico, você vai ficando mais velho, você vai perdendo gordura na face e tua pele vai ficando mais flácida, né? Então, você faz uma incisão em volta da orelha e você descola a pele do rosto e você estica essa pele, né? Então, aquela cirurgia que o Marrone fez aí. Sim. Famosa. Sim. Então, assim... Que deu ruim no início. Que deu ruim, Por quê? Porque, às vezes, o médico, o próprio profissional, o próprio paciente acaba pedindo para fazer uma coisa meio exagerada. Principalmente em cirurgia de lifting, cirurgia de face, do modo geral, você não pode mudar radicalmente o rosto da pessoa. Então, você tem que fazer a cirurgia suave, uma cirurgia que dê um resultado suave, né? O lifting é uma cirurgia que a gente via muito. No tempo que eu fiz residência, por exemplo, tinha muito lifting, muito mais que tem hoje. Porque hoje as pessoas fazem botox, cuidam da pele, não fumam tanto. Tem o tal do colágeno também, o índice de fumantes em 1980, 80 e poucos entre mulheres era 40% das mulheres fumavam. É um absurdo. O cigarro destrói muita pele. Sim. E as mulheres tomavam sol sem protetor solar. Exato. Não sei se você lembra de uma época que as mulheres passavam óleo de qualquer cozinha. coisa. De cozinha. Ia tomar sol. Sim. Torravam. Então, a gente pegava peles destruídas. Sim, o pessoal ia pro sol e era muito na moda, né? Aquele negócio daquela marquinha, coisa mais cafona desse mundo. Mas o povo usava aquela marquinha, aquele negócio. Era tudo riscado no sol, né? Hoje você vê muito mais paciente que o rostinho branquinho, que não toma sol, que usa protetor, que usa chapéu, que usa óculos escuros. E naquela época a gente fazia muito lifting, porque tinha muita pele. O paciente chegava em 40 e poucos anos, eu queria fazer lifting de face, porque a pele estava destruída, cheia de ruga. Né? Mas hoje já não é uma cirurgia tão comum. Né? A gente faz em pacientes 60, 65, numa idade maior. Né? Tá. É lógico que por mais que você cuide, vai chegar uma idade que vai ter flacidez, mas chega com muito menos ruga, chega um paciente muito mais fácil. Então esse é um público que eu faço bastante, público de mais idade. Faço muito cirurgia de mamoplastia, mamoplastia em geral, ou diminuir mama, ou levantar mama, ou colocar mama com prótese, ou fazer só prótese de mama. É uma cirurgia que eu sempre fiz bastante. Até nos últimos 2 anos, o fabricante de prótese que eu uso, né, a prótese que eu uso, eu fui o que mais usei no Brasil, para você ter uma noção. É muita coisa. Nós temos hoje nós temos umas 5 marcas de prótese no Brasil hoje, e dessa marca que eu uso, eu fui o que mais usei no Brasil nos últimos 2 anos. Então, assim, teve bastante, aumentou muito o volume de cirurgia na pandemia. A gente achava que ia cair, mas aumentou muito porque as pessoas ficavam em casa, não iam viajar e... Tipo, agora eu vou investir meu dinheiro aqui até um tempo de recuperação também, né, doutor? E agora vou cuidar de mim. Agora tá voltando a coisa mais ao normal do que era, mas nós tivemos um boom de trabalho, trabalhamos muito no ano de 2021, 2022. Olha só. Muito mais do que eu imaginava. Eu achei que ia cair muito, mas foi justamente o contrário. Então esse basicamente é o nosso público hoje. O público que faz... um público com um pouco mais de idade, entre 30 e 50 anos é o público, é o grosso do meu movimento hoje, ainda é 80% de mulheres, mas já tem aí uns 20% de homens. E lipoaspiração, a cirurgia que a gente faz bastante. A lipoaspiração é a tal da lipo 3D que o povo fala? Lipo HD, que tá famosa. É HD. E coloca os gominhos. Tô pensando em fazer uma dessa, doutor. A Lipo HD é o exemplo clássico da fantasia.
Né? Então me conte isso, porque assim, eu já vi gente que lá tava com uma barriga bem pior que a minha, e daí depois apareceu lá um tempo, aí o que eu fiz, não sei o que, cheio de gominho. Eu digo, rapaz, mas pra que academia? Não vou nunca mais, não quero saber. Então, porque na verdade a lipo HD ela é indicada só em pacientes que não têm flacidez de pele, que é raro de você pegar, né? Só para quem não tem flacidez de pele. Por quê? Porque a lipo HD você desenha, você finge que tem músculo. Então você faz um desenho na gordura, porque quando você tira a gordura de um lugar, você pode fazer lipoaspiração em qualquer área do corpo, praticamente em qualquer área, não tem uma área quase que você não consiga aspirar. Então você consegue tirar, você vai tirando a gordura, a pele vai abaixando e vai fazendo desenhos. Se você tira por igual, a pele abaixa por igual. Fica chapadinho. Se você tira mais de uma área e menos de outra, você consegue fazer aquele efeito de 3D. Você consegue fazer um desenho de um músculo do abdômen tanquinho, por exemplo. Sim. Aí você fala, putz, que legal, não vou nem na academia. Bom, primeiro que não vai resolver nada, o teu músculo vai continuar ruim lá embaixo, né? O teu mesmo músculo. É só mais uma falsidade do que uma coisa real. É mais algo mentiroso, misericórdia. Mais algo mentiroso. Então funciona assim, tem gente que quer fazer, mas surgiu o pessoal exagerando, pegava uns gordinhos, fazia uns desenhos no abdômen, ficava uma coisa horrorosa. Sim. Agora eles estão pegando mais leve, fazendo só pequenos desenhos, não é mais aquela... Eles faziam os packs que a gente falava, os pacotes, aqueles gominhos, ficava, né? 6 packs, vamos fazer 6 pacotes, né? 6 gominhos. Desenhadinho, mas olha... E hoje já estão vendo que, pô, depois de 2 anos começa a dar flacidez, a paciente engravida e aquilo ficou horroroso. Sim. Então tem que tomar cuidado com a lipo HD, é bem pouco. É bem pouco. Bem pouco indicada, mas tem muita evolução em lipoaspiração. Por exemplo, agora nós temos o Renuvium, que é um aparelho que você consegue reduzir muito a flacidez, principalmente da região das costas, dos braços e das pernas. Sim. Então, aquela cirurgia de lifting de coxa, de lifting de braço, a gente tem feito muito menos, tem feito muito mais com o Renuvium. Então, o Renuvium é uma tecnologia que veio provavelmente para ficar. Não corta, doutor? Não tem corte. Tem o furinho da lipo, né? Mas o que é o Renuvium? É um aparelho que você passa, depois que você faz a lipoaspiração, ou mesmo sem fazer a lipoaspiração, você pode só passar a cânula e descolar a pele. Você passa esse aparelho entre a pele e o músculo, né? Então você faz como se fosse uma queimadura rápida. Ele vai com uma temperatura alta, por frações de segundo, e depois ele esfria rapidamente. Aquela temperatura alta por uma fração de segundo faz como se fosse uma queimadura nas fibras de colágeno e elas retraem. Então, quando ela retrai, ela puxa a pele junto do músculo. Então, você tem uma redução de flacidez muito importante. A gente tem feito para papada, para braço, é um negócio bastante legal. É uma recuperação também, não tem mágica. Sim. O paciente tem que ir ao consultório, tem que ver se está indicado. Sim. É uma recuperação um pouco mais chata. Tudo isso é dolorida, doutor? É um pouco dolorido o Renuvium, um pouco mais do que a lipo. A lipo já é dolorida, então o Renuvium é um pouco mais, um pouco mais, Mas sabe que a lipoaspiração não é uma cirurgia tão dolorida. Eu acho que a gente também, como acontece no modo geral, a gente vê lipoaspiração exagerada. E quando faz a lipoaspiração exagerada, você acaba tendo complicações também. E hoje em dia também essa lipoaspiração também você pode redesenhar, tirar a gordura, por exemplo, do abdômen e colocar no bumbum. Uma coisa né, que eu tenho usado muito, a gente praticamente só faz lipoaspiração colocando enxerto de glúteo, todos os dias praticamente a gente faz isso, e tem tido resultados bem interessantes. Isso foi uma coisa que evoluiu bastante. Por exemplo, eu fazia bastante prótese de glúteo, faço ainda, mas num volume muito menor. Hoje você consegue resultados bem interessantes fazendo enxertos de gordura, que é uma coisa sua mesmo, que você não vai te causar mal nenhum, você vai ficar com o resto da vida com aquilo. O doutor vai redistribuir o que o seu corpo não soube fazer. Basicamente é isso. A lipoescultura, né, que é uma coisa que você consegue, tira onde está sobrando e coloca onde está faltando, né? Eu até sempre brinco com as pessoas perguntam, o que você faz da vida? Eu falo, eu só tiro o que está sobrando e coloco o que está faltando. Basicamente é isso que eu faço. Né? Porque a cirurgia plástica é isso, né? É está isso. sobrando pele, você tira a pele, está faltando. Mas essa da gordura de redistribuir, tirar, por exemplo, do abdômen e do braço e das costas e jogar no bumbum, porque a brasileira é isso, é meio violãozinho, né? Todo mundo quer ser assim, né? É lógico que tem que ter uma certa predisposição genética, né? Às vezes porque nós temos vários formatos de corpo, né? Nós temos mulheres que têm um ombro mais largo que quadril, por exemplo, é uma situação mais difícil, melhora bastante, mas é mais difícil. É mais fácil você fazer cirurgia
cirurgia, e o paciente tem um quadril um pouco mais largo que os ombros, né? Mas assim, hoje existe muita coisa interessante ali para aspiração. A gente faz com muito mais segurança e com resultados muito melhores. Perfeito. Doutor, são 8h40, a gente precisa fazer um intervalo comercial rapidão e a gente volta já. Então você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, não sai daí porque fração de minutinhos a gente vai lá e volta já. É questão de você pegar um cafezinho e a gente está de volta com o Dr. Rogério Chimiri Pérez, cirurgião plástico, dando uma aula pra gente aqui em relação de cuidados, em relação à cirurgia plástica e principalmente tirando mitos e verdades para você. Fica aí que a gente volta já. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo 406, Sala 604, Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras. E agora, um Medical Center de padrão internacional. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com. Auto Foz Peugeot com ofertas imperdíveis para a linha Peugeot 208. Peugeot 208 Style por apenas R$ 899 ao mês. Entrada 56.990. Taxa de 1,90% e 60 parcelas. Peugeot 208 Like, condição PCD por apenas R$ 67.094 com 4 centavos. Mais 2 anos para começar a pagar. Peugeot 208 Grife, venda direta por apenas R$ 104.051,40. São 14% de desconto. Aceitamos o seu carro usado, moto ou parcelamos a entrada no cartão de crédito. Seu Peugeot em todos os sentidos está na Auto Foz Peugeot. No trânsito, escolha a vida. Como está a saúde dos seus olhos? Muitas doenças se desenvolvem silenciosamente. Um diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz. Por essa e outras razões, o recomendável é que pelo menos uma vez ao ano você faça uma consulta oftalmológica de rotina. Cuide-se! Hospital de Olhos. Pise com estilo no outono. E a melhor opção para isso é a Foz Star Calçados. Aqui você encontra botas de grandes marcas selecionadas com 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto. Não perca essa chance de arrasar no visual e ainda economizar. Corra agora mesmo e garanta sua bota com desconto incrível. Venha para a Foz Star Calçados, a estrela da Vila Portes. Ponto do Fogão. Sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos, bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. 8h44. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, estamos de volta, são 8h44. Estou aqui recebendo hoje no Medicina e Saúde o Dr. Rogério Chimiri Pérez, ele cirurgião plástico.
Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre o doutor. O doutor é muito conhecido, tem anos aqui na cidade e é muito bem recomendado, e a gente hoje conseguiu trazer ele para brilhantar o nosso programa e tirar todas as dúvidas. E a nossa querida ouvinte está aqui fazendo uma pergunta, é a Ângela Jimenez. Doutor, ela perguntou sobre o Remove. Conta pra gente, como é que é remove, conta pra gente. A palavra é Renuvion. Renuvion é a marca do aparelho, né? É um aparelho específico. Esse aparelho é um jato de plasma, uma coisa bem tecnológica. É feito no consultório ou no hospital? Não, no hospital. Vou fazer uma pausa aqui. Tá. Tudo que eu faço hoje de cirurgia, eu faço dentro do hospital, tá? Como eu falei já, a segurança é uma coisa primordial pra gente, né? Até antes do próprio resultado estético, eu quero ter um paciente com 100% de segurança, né? Então, fazer as coisas dentro do hospital e de um bom hospital é fundamental para que tudo corra bem, tá? Então dentro do hospital a gente faz o Renuvion. Ele é um aparelho bem novo, uma coisa bastante nova, e ele faz uma diminuição da flacidez em várias áreas do corpo. Ele pode ser usado basicamente em todas as áreas que você pode fazer lipoaspiração, mas principalmente papada, a gente faz bastante essa flacidez de papada, braços, meio da coxa, abdômen e região das costas. Abdômen não funciona tão bem do que as outras regiões. Às vezes os pacientes chegam lá e a indicação é abdominoplastia e não Renuvion, mas em algumas situações ele funciona bem também, tá? Então é um aparelho novo, um aparelho que funciona bem, e o nome é Renuvion, tá? Então, assim, a gente precisa explicar no consultório, porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas assim, basicamente é para diminuir ou tirar a flacidez de áreas do corpo. Perfeito. Então, quando é feito com anestesia geral? Como é que funciona? Anestesia geral. Hoje a gente usa basicamente anestesia geral para tudo, ou anestesia local. Então, assim, cirurgias pequenas, vou fazer uma pálpebra, por exemplo, uma cirurgia bem rápida, bem tranquila, uma orelha abano, a gente faz com anestesia local, dentro do hospital também, tá? Tudo dentro do hospital. Porque o pessoal fala, mas anestesia local não tem risco. Tem risco também, tá? Os anestésicos locais, eles são tóxicos para o organismo, em determinadas doses. Então, eles têm doses seguras. E eventualmente você pode ter uma reação, tanto uma reação anafilática, um choque anafilático, ou uma reação alérgica grave ao anestésico local, como você pode ter uma intoxicação por anestésico local. Então, o anestésico local não pode ser usado dessa maneira que as pessoas acham, né? Eu vejo, até assim, meio assustado, eu vejo, por exemplo, a pessoa vai fazer uma tatuagem e o tatuador lá faz uma injeção de anestésico local. 99% das vezes não vai dar nada, mas se ele tiver corre um risco. Então, sempre dentro do hospital, mas pode fazer com anestesia local, algumas cirurgias. E anestesia geral quase sempre. Por quê? Porque hoje a anestesia geral é uma coisa extremamente segura, que não era, eu não posso dizer a mesma coisa há 30 anos atrás, né? Mas hoje a anestesia geral é uma coisa muito segura, muito tranquila e muito confortável para o paciente. Você dorme, não vê nada, quando acordou, acabou, e no mesmo dia você vai embora e tudo bem. Sim. Então, sempre dentro do hospital. Então, o Renuvion é um aparelho que a gente faz dentro do hospital com anestesia geral, normalmente. Perfeito. Doutor, e dentro dessas cirurgias que é feito, todas elas, sempre é recomendado, então, fazer dentro do hospital? Esse negócio de, vamos fazer na clínica e coisa, é perigoso, né, doutor? Assim, eu acho que vamos supor, vamos fazer uma pálpebra. Se você tiver uma clínica bem equipadinha e tal, dá. Assim como você faz procedimento odontológico, faz dentro do consultório dentista, com anestesia local e tal. Eu prefiro não. Tá, mas isso é uma coisa mais pessoal minha. Eu prefiro que, se acontecer qualquer coisa, eu estiver dentro do hospital, eu vou estar muito mais tranquilo, muito mais seguro, né? Mas isso é uma coisa minha, né? Sim. Eu conheço bons profissionais que fazem pequenos procedimentos em pequenos clínica, procedimentos. e tudo bem, né? Mas assim, é aquela história. A experiência vai nos trazendo algumas coisas, a gente vai vendo algumas coisas que nos levam a tomar algumas decisões. Eu acho que eu já estou numa fase da minha carreira que eu não quero mais correr nenhum tipo de risco desnecessário. Segurança, né? Mesmo para o paciente, para o senhor. Né? Exatamente. É como você está dentro de um carro, com airbag, com cinto de segurança, com não sei o quê, ou está andando num Fusca. Eu ando de Fusca, eu tenho um Fusca, eu até vim de Fusca hoje. Não é seguro igual um carro moderno. Não, né? não é de então, jeito se eu posso nenhum. estar dentro de um hospital que tenha tudo,
de segurança, por que eu vou andar num hospital que não tem? Exatamente. Hoje, com tantas garantias e tanta segurança, por que colocar em risco ou arriscar? Né? Exatamente. Obrigada, doutor, pela resposta. Quais são os principais fatores que os pacientes devem levar em consideração ao decidir se submeter a uma cirurgia plástica? Bom, primeiro é não tomar uma decisão precipitada. Eu acho que eu já atendi pacientes várias vezes que falaram, doutor, decidi fazer uma cirurgia plástica ontem, aí cheguei agora, eu quero fazer a cirurgia amanhã. Não é assim, né? Primeiro, pense bem em tudo, todos os prós e todos os contras. Segundo, não façam a cirurgia plástica estando mal psicologicamente, né? Se você não está se sentindo bem com o seu corpo, se você não está se sentindo bem, por exemplo, eu tô gordinha, eu vou lá fazer uma cirurgia plástica. Não é assim que funciona. Eu briguei com o marido, vou lá fazer uma cirurgia plástica. Então, assim, primeiro resolva o teu problema psicológico para depois procurar a cirurgia plástica, né? Então, assim, eu acho que basicamente você tem que estar bem física e psicologicamente para fazer uma cirurgia plástica. E depois nós vamos ver o que é possível para você, tá? Mas basicamente é isso, eu acho. E procurar sempre também clínicas sérias, né, doutor? É aquela história do profissional que tem experiência, do profissional que trabalhe de uma maneira correta, do profissional que seja habilitado. Hoje a gente vê dentro da medicina estética é uma coisa horrorosa, né? Eu até me assusto quando eu vejo falar médico esteta. Mas, apesar de eu trabalhar com a medicina estética, mas ela virou uma coisa meio banal hoje. Então você vê, sem querer, mas a gente vê todo tipo de profissional de saúde fazendo botox, fazendo preenchimento, fazendo coisa em consultório, fazendo o caminho mais fácil, né? Sim. Por exemplo, a gente vê, teve uma moda de fazer aumento de glúteo com metacrilato. Metacrilato é um produto que basicamente é um plástico, né? E é um produto que não é para ser usado em grandes quantidades. Na verdade, o metacrilato, a bioplastia que eles falam, Sim. ela foi desenvolvida para usar principalmente em pacientes imunodeprimidos, pacientes HIV ou pacientes para preencher pequenas cavidades. Que era a parte do rosto, parte do né? malar, você usava para preencher do rosto, paciente com HIV que tinha esse problema. Emagrecia muito, perdia toda a gordura do rosto e era fácil identificado como paciente. E por que fazia HIV? só nos pacientes imunodeprimidos? Porque o paciente imunodeprimido ele não desenvolve uma reação inflamatória contra o produto. Ele não tem força para desenvolver. O sistema imunológico dele não desenvolve. Agora, se você usa num paciente normal, que é 99% dos pacientes, Sim. ele vai desenvolver uma reação inflamatória. E em alguns casos muito graves. Então a gente via, por exemplo, o caso da Andressa Urach, que ela injetou no bumbum, metacril, nas coxas, não sei aonde, e depois quase morreu. Exato. Né? E a gente vê, e aqui na cidade, aqui em Foz, aqui a gente vê gente injetando para aumentar glúteo, por exemplo, colocando 300, 400, 500 ml de metacril em cada lado do bumbum. Não faça isso, gente. É uma coisa que não se deve fazer. Você vai ter uma complicação que depois você não vai conseguir resolver nunca mais. Então, você quer... Porque não tem como tirar isso do organismo. Não tem como tirar, né? você nunca consegue tirar tudo. E para tirar, as cirurgias são horrorosas. Se você vê uma cirurgia para retirar de metacril no bumbum, você tem que abrir o bumbum inteiro. É assustador. É assustador. Então, assim, vai fazer alguma coisa? Faça uma prótese de glúteo. Que é uma coisa que se der problema, você tira com uma cirurgia de 10 minutos, tira totalmente, né? É raro de dar problema. Sim. É uma coisa já que é tradicional, já é uma coisa que existe há anos, né? Ou faça enxerto de glúteo, que a gente tem feito muito com a tua própria gordura, que é uma coisa natural, coisa sua, né? Sim. Então, enfim. Então, cuidar para o profissional que você está indo, porque às vezes você está caindo aí num problema que até não dá para resolver mais. E a gente vê muito essa disseminação, né, de informações, de muitas facilitações, e a gente já falou bastante sobre isso aqui. Agora são 8h53. Doutor, como a cirurgia plástica pode ajudar a melhorar a autoestima e a saúde mental dos pacientes que sofrem traumas físicos e emocionais? Eu acho que tudo que a gente faz em medicina, a gente tem que fazer sempre procurando melhorar o paciente. Na cirurgia plástica a gente melhora muita coisa. Eu vejo pacientes que tiveram transformações gigantes com cirurgia plástica, principalmente pacientes jovens com deformidades, por exemplo, gigantomastia. Estou falando de gigantomastia, são as mamas gigantes mesmo. Sim, aham. Para você ter uma noção, eu já fiz mamas de você tirar 3 quilos de cada lado da mama. Você imagina? Você imagina uma pessoa, uma adolescente, enfim, com uma mama desse tamanho. O que ela causa de trauma na vida dessa pessoa, né? Por outro lado, também já vi meninas
com 18, 19 anos, sem peito algum, sem nada de mama, com um tórax que a gente chama um tórax masculinizado, né? Então você coloca uma prótese, você transforma a vida dessa menina, né? Rinoplastia, uma cirurgia que a gente vê muito, às vezes paciente com muito complexo com o nariz, e faz orelha abano, crianças a gente vê se transformarem. Eu tenho uma história interessante. Orelha abano é uma cirurgia que você faz só a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos. Você não pode fazer antes, né? Sim. Porque a orelha ainda está se desenvolvendo. E eu atendi um menino uma vez com a mãe, né? Ele pediu para ir no médico, que ele usava o cabelo comprido, cobrindo a orelha desde os 4 aninhos. Porque na escola a molecada judiava dele, fazia muito bullying. E ele foi pedindo para operar. Eu falei, cara, não posso te operar, explicando para ele, né? Por causa da sua idade, mas assim que você fizer 6 anos, você vem aqui no consultório. E esqueci dessa história. Ele tinha 4. No dia do aniversário dele, ele estava no meu consultório, 16 anos. Sério, doutor? Agora eu tô com 6 anos, vamos resolver isso aí. Eu achei muito engraçado, assim, porque foi assim, no dia do aniversário. E ele foi... Normalmente, é o presente de aniversário, eu tenho certeza. E normalmente criança vai pro centro cirúrgico com medo, não sei o quê. Ele entrou de boa, dando risada, fizemos a cirurgia. Na semana seguinte ele foi pro consultório, cabelo curtinho já. Então assim, ele não tava mais saindo na rua para brincar com os amigos, ele não tava, porque a molecada, então, e às vezes o bullying é uma coisa cruel, né? Isso. Uma coisa que a gente até ontem eu tava com um colega da minha idade, a gente falando na nossa época da escola que todo mundo fazia bullying com todo mundo, né? Todo mundo fazia com bullying, para você sobreviver, tinha que ser forte, e você fazia com os outros, estava tudo certo. Eu tava falando com ele ontem porque eu tenho nariz de bolinha, né? Eu nunca me liguei muito pro nariz de bolinha, mas na minha infância a molecada pegava muito no pé. E chegava no Natal, tinha um filminho que era o filme do Papai Noel, que tinha um Rodolfo, que era a rena que acendia o nariz. Aí começaram a me chamar de Rodolfo, cara, era todo fim de ano. E eu falava, nós sobrevivemos ao bullying, né? Nós somos sobreviventes. Mas claro, não lhe causou mal para ponto de hoje o senhor ser um cirurgião plástico e o senhor não fez. Eu acho que assim, o bullying, ele é uma coisa ruim. Acho que tem que acabar mesmo, tá? Porque depende muito da pessoa que ele atinge. O bullying pode te levar para cima, o bullying pode te fazer você melhorar em várias situações, que acontece bastante, mas pode te levar para um buraco gigantesco. Se a pessoa não tiver uma estrutura emocional, uma estrutura psíquica, isso aí é desde pequenininho. A gente desenvolve a nossa personalidade com 3 anos. A partir dos 3 anos, sua personalidade já está desenvolvida. Então, assim, eu acho que bullying é uma coisa muito ruim, que tem que acabar mesmo. A gente cria filhos hoje, a gente fala que a gente cria filho um pouquinho mais mole, um pouquinho menos preparado para a vida. Meio no telão. Mas também cria pessoas mais conscientes, mais responsáveis, né? Mais sensíveis. Eu já tomei muita lição de moral da minha filha, por exemplo. Falando sobre situações assim, pai, você não pode falar isso, pai, senhor, cuidado, pai. E a gente, no começo eu achava meio, essa é coisa de menininha, não sei o quê. Hoje eu vejo que não, ela tá certa. É verdade. Né? Preconceito, por exemplo, é uma coisa que a gente via muito antigamente. E a gente tem que superar os preconceitos, são coisas horrorosas, né? Isso. E bullying é uma coisa que eu acho que, apesar de a gente ter passado isso, a gente ter sobrevivido a isso, e eu acho que a maioria passou bem, sobreviveu bem, fez bem, mas muita gente sofreu muito e teve suicídio, teve uma série de coisas que eu acho que tem que acabar, não pode deixar, né? E o que bom que a cirurgia consegue muitas vezes ajudar a colocar isso nos eixos. Nossa, eu já vi transformações assim, psicológicas em pacientes que fizeram cirurgias e hoje são pessoas muito melhores, psicamente e fisicamente também, né? Mas assim, sempre que eu te digo assim, aquela cirurgia bem indicada, aquela cirurgia bem feita, aquela cirurgia feita com consciência. Exatamente. Né? A gente vê muito também, por exemplo, casais que se separam, o doutor falou muito aí que tem, né, chega a pessoa que se separou no consultório, porque eu fui traída, porque a outra lá é muito mais bonita, o outro é muito mais bonito, eu quero. Aí esse momento você tem que frear e realmente repensar, porque depois de feita a cirurgia não tem mais como desfazer a cirurgia. Mas se aquilo incomoda você não está satisfeito com aquilo, eu acho que esse é o botão que tem que ser ligado, né? Exatamente. Doutor? Eu acho assim, se estiver no momento certo, se você estiver bem, eu acho que é uma coisa que te ajuda muito. Então, a cirurgia tem esses dois lados, assim, se você fizer no momento certo, ela pode te ajudar muito, mas se fizer no momento errado, e isso acontece, às vezes a gente não consegue filtrar esse paciente no consultório, a gente só vai ver isso depois, e às vezes o paciente acaba, fiquei insatisfeito por causa disso, na verdade ele está insatisfeito porque a cabeça dele não está boa, né? Ele não estava preparado para aquilo. E não é fácil filtrar isso no consultório, nem sempre é fácil.
sabe? Porque o adulto, ele consegue esconder, né? Já uma criança, ela é mais transparente. Exatamente. O adulto, ele consegue disfarçar, esconder, né? A verdadeira dor dele e dizer, não, só quero fazer isso, e aí depois tá aí um eterno insatisfeito. Né? Exato. A gente vê pelo número de antidepressivo que os pacientes tomam hoje, né? Eu chego no consultório hoje, é difícil eu pegar um paciente em idade entre 20 e 50 anos que não toma algum tipo de antidepressivo. Porque realmente a sociedade está pegando muito pesado, tá muito difícil viver, né? Em sociedade, tá essa cobrança muito grande e as pessoas chegam no consultório às vezes com muito problema psicológico, né? Perfeito, doutor, nós já estamos quase chegando no final, já são 9 horas da manhã, mas eu tenho mais uma pergunta e eu não posso encerrar esse programa sem fazer essas duas perguntas, não é uma só. Uma é dos mitos mais comuns na cirurgia plástica, né? E como o senhor ajuda a educar esses pacientes e por que todas as pessoas hoje que internam para fazer qualquer tipo de cirurgia colocam aquelas meias calças? Eu vejo todo mundo, internei, não sei o que, eu já penso, será que está fazendo cirurgia plástica? Aí depois a pessoa faz uma cirurgia nada a ver, eu digo, mas por que estava usando aquelas meias? Bom, a questão vamos lá, primeiro os mitos, né? 2 mitos são assim, que ainda tem muito no consultório. Primeiro, cirurgia plástica não deixa cicatriz, é mito. Cirurgia plástica deixa a cicatriz sempre. Às vezes você não vê a cicatriz. Às vezes ela está muito bem escondida. Mas se é uma cirurgia, vai ter uma cicatriz. E aí no consultório a gente vai explicar onde que é, como que é, etc. Segundo, lipoaspiração emagrece. Meu Deus do céu, gente. Isso ainda chega paciente no consultório querendo emagrecer com lipoaspiração ou com abdominoplastia. Você não vai emagrecer. O que eu consigo fazer com lipoaspiração ou com abdominoplastia é te modelar. Né? Eu sempre falo para o paciente, você vai ficar uma gordinha modeladinha, mas não vem para o consultório achando que você vai perder 15 quilos numa cirurgia. Não vai. Tá? E é importante até emagrecer para daí dar um bom resultado, né, doutor? Às vezes assim, eu opero paciente gordinha também, porque às vezes o que está incomodando ela é um abdômen avental, por exemplo, que é uma coisa horrorosa, ou é uma gordura localizada, e tem gordinha que se adora sendo gordinha, e eu acho muito legal, você tem que se gostar, né? Se você se gosta sendo gordinha, eu quero só fazer uma cintura, ok. Sem nada de nenhum. padronização. Agora, né? chegar lá gordinha achando que vai emagrecer, então isso é um mito, tá? Falando das meias, isso é importantíssimo, tá? Uma das coisas que a gente mais cuida em cirurgia são das complicações pós-operatórias, são as tromboses, tá? Há 20 anos atrás a gente cuidava muito pouco disso e hoje a gente tem um conhecimento tremendo de trombose. Então, trombose é quando o sangue coagula dentro da veia, por 3 motivos principais, mas assim, em cirurgia a gente fala de estase venosa, que você ficar muito tempo na mesma posição, então pode acontecer numa cirurgia, que você fica deitado há muito tempo, ou pode acontecer numa viagem de avião, ou pode acontecer numa viagem de carro, que você fica muito tempo sentada, forma uma estase, o sangue circula devagar, principalmente nas pernas, coagula lá dentro e forma uma trombose, tá? E outra coisa que acontece em cirurgia são as lesões vasculares. Você faz uma lipoaspiração, você faz lesão das veias, várias veias, e essa lesão de endotélio pode levar a uma trombose. Para prevenir a trombose, a gente usa uma das ferramentas são as meias, tá? As meias fazem uma compressão, principalmente do sistema venoso das pernas, e diminui a chance de ter as tromboses. Além disso, toda cirurgia que demora mais que 2 horas, a gente faz um medicamento específico, para você diminuir a coagulação do sangue, tá? Que são as enoxaparinas, as heparinas, etc. Tem várias, mas a gente usa a enoxaparina. E usa por 10 dias, é uma injeçãozinha que você toma. As meias, e fazemos outras coisas. Uma delas é você começar a caminhar no mesmo dia, fez a cirurgia. Tem paciente que odeia, eu chego no consultório e falo, não levantou ainda, vamos levantar da cama, vamos caminhar. É importantíssimo você caminhar para prevenção de trombose e de outras complicações também. Então, a meia, usar a medicação, caminhar e massageador, que a gente não tinha há alguns anos atrás, e hoje todos os pacientes usam um aparelho durante a cirurgia que faz uma massagem em todo o seu membro inferior, nessas pernas, né? E isso aí promove uma circulação do sangue. Então, nós conseguimos reduzir o índice de trombose a quase zero. Assim, eu tenho, nesses últimos 5 anos, aí, não tive nenhum caso de trombose, eu tive um,
trombose pequena, simples de tratar, né? E há anos atrás a gente tinha muito mais. E é uma situação que pode eventualmente até levar ao óbito, né? Então, as meias são importantes sim, na maior parte das cirurgias. Perfeito. E quando o doutor chegar então na sala, você estiver em cima da cama toda estrupiada, porque dói, porque tá da cirurgia, eu tô aqui, não sei o que, com dor, aí você não reclama, porque tem que caminhar. Então é isso, a gente pensa, esse doutor insensível, não é você que tá aqui com toda essa dor, então tem que caminhar. É realmente para estimular a circulação e para melhorar, por exemplo, capacidade pulmonar, você evita infecções, evita telectasia, que são complicações pulmonares, você evita um monte de coisa, tem que caminhar. Então, tá aí. Doutor, agora para fechar, o seu recado para os nossos ouvintes da Rádio Clube 100.9, qual é o seu recado hoje como um cirurgião plástico renomado da cidade? Qual é o recado que o senhor quer deixar para a nossa audiência? Eu acho que assim, não vejo a cirurgia plástica com essa fantasia, não é uma fantasia, não é uma coisa mágica. Cuidado, muito cuidado com rede social, cuidado que tudo que você vê na rede social, muita coisa é falsa, é coisa montada, é coisa, infelizmente é assim. E faça a cirurgia plástica com muita responsabilidade, pense bem, tá? Procure um bom profissional, faça num bom hospital, com responsabilidade, porque não é brincadeira. Cirurgia não é tratamento de estética de cabelo, por exemplo. Eu sempre falo isso para o paciente. Você não vai num salão cortar o cabelo, você vai para um hospital fazer uma cirurgia. Então, assim, faça com responsabilidade, pensando, procure muitas informações, fuja um pouco de informações só de redes sociais, né? Procure informações confiáveis e procure um bom profissional. Isso é fundamental para você. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Sei da sua agenda, que a sua agenda é super corrida. Agradeço muito por o senhor ter vindo aqui esclarecer, né, e tirar todas as dúvidas da nossa audiência. E também convido para o senhor retornar mais vezes, porque tem muitos assuntos, muita coisa para a gente conversar e tirar as dúvidas. Se Deus quiser. Volto sim. Muito obrigado a todos, bom dia a todos. É isso aí, a gente esteve no ar então com o Dr. Rogério Chimiri Pérez, cirurgião plástico de mais um Medicina e Saúde. Um bom final de semana, fiquem com Deus e lembre-se sempre, a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Fiquem com Deus, tchau.